por quê? Que a gente começa com tudo, com ele, que eu adoro. Quando eu vejo que é segunda-feira que tem Dr. Roberto, eu falo, ai que delícia, vamos aprender, vamos para mais uma aula. E ainda retomando hoje um pouco desse assunto ligado a essa área hormonal, ligado a todo o funcionamento do nosso organismo, só que com a introdução da alimentação, que a gente sabe que é tão importante. Dr. Roberto Navarro, mais uma vez, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos sempre. Em casa. Obrigada por ter vindo. Opa, para mim é uma honra. A gente sabe que nesses dias mais difíceis, né? É verdade. Enfim, a cidade para, mas hoje, graças a Deus, tá tudo bem. Eu soube que parecia uma cidade fantasma mesmo. Fantasma. Hoje eu cheguei rapidinho. Rapidinho, né? Não, olha, isso é ótimo. Então, pode ter certeza, a pauta vai ser um sucesso, até porque temos muito tempo para explicar muita coisa boa. Bacana. Doutor Roberto, por onde você quer começar? Porque a gente falou na pauta passada, né? Verdade. E eu sei que chegaram muitos e-mails, a gente vai retomar um pouco algumas dúvidas que chegaram no e-mail do Dr. Roberto também, que isso é super importante. Você pode ir mandando suas perguntas ao vivo. E aí? Vamos lá, Carol. Eu achei bacana, na pauta passada e hoje continuar, falar desse eixo hormonal aí muito importante, que é o eixo da testosterona, do estrogênio, da progesterona, que são hormônios que a gente chama de esteroides, porque o desbalanço deles talvez seja o que mais cause para todos nós, homens e mulheres, a partir de uma certa etapa, quando em desbalanço, muitos sintomas, existe uma correlação de queixas muito frequentes que a gente vê, de diminuição de libido, diminuição de força física, sensação de depressão, queda de cabelo, inclusive em mulheres, por desbalanço desse eixo, sensação de que a memória não está boa, sensação de que está começando a ter dificuldade para perder peso, uma facilidade para engordar. É lógico que existem muitos hormônios, Carol, no nosso corpo, as glândulas produzem muitos hormônios, tireoide, hipófise, suprarrenal, testículo, mais ovários, mas esse eixo é o eixo que eu acho que mais é interessante. E existe sim, a gente falou na pauta passada, uma correlação de fatores ambientais, né? Desde estresse, de toxinas ambientais, agrotóxicos, a falta de alimentos importantes no dia a dia, para que se consiga formar os hormônios e que eles ajam adequadamente, né? Eu comparei a um mensageiro, então isso na pauta passada ficou claro. Então, só para dar uma recordada, para a gente formar os hormônios, para nós produzirmos esses hormônios, principalmente do eixo esteroide, precisa de um aporte proteico, né? Então a gente pode escolher as boas proteínas, os cortes mais magros das carnes, o queijo branco, tem aí o ovo como uma fonte também proteica, derivados de leite. Então a proteína é importante. E as gorduras boas também formam matéria-prima para a produção hormonal. As boas gorduras. A gente lembrar também, exatamente. Né? A gordura do azeite, dos peixes, das castanhas, das nozes, a gordura da carne, do bacon, da manteiga, do leite integral, pode, mas em quantidades menores. Certo. Então isso a gente abordou já na primeira etapa. Então o que eu pensei hoje, Carol? Fazer uma correlação de situações especiais e dar dicas, inclusive, de tratamentos vamos separar primeiro homens e depois falar das mulheres, tá? Algumas situações específicas, né? Quando a gente está falando desse a correlação que eu quero dar aqui, Carol, até para quem está em casa entender, é lógico que existem situações de desbalanço hormonais por doenças. Glândulas que adoecem, que produzem hormônio de maneira totalmente inadequada. Então temos aí hiperplasia da suprarrenal, ovário policístico, disfunções testiculares. Aí exige um tratamento específico. Perfeito. Tá? Aí o médico vai fazer o diagnóstico e muitas vezes exige tratamentos direcionados para corrigir a doença da glândula. Tá? Aqui eu quero fazer uma correlação de onde entra o alimento como um ajudante, como uma peça fundamental para que a gente nos proteja desse desequilíbrio ou pelo menos evite que eles piorem. Em situações específicas, vamos falar um pouco também dos tratamentos alternativos, né? Agora, doutor, antes da gente começar até citar os alimentos, uma pergunta. Você, como médico, enfim, tem aí toda essa experiência de estar em contato com os pacientes, você tem notado que hoje o aumento das pessoas com esse desequilíbrio e desbalanço hormonal tem sido maior? Né? É algo que te chama a atenção nos exames? Sim, Carol, nesse acho decorrer aí do tempo? Até pelo ambiente atual. Eu acho que hoje a gente vive um mundo mais estressante em termos de ambiental mesmo. Hoje todo mundo é mais cobrado. Hoje a mulher também ocupa um espaço maior, onde ela
também precisa de se destacar no seu trabalho, ela tem que ser mãe, ela tem que ser boa funcionária, ela tem que bater suas metas, ela dirige empresas também. Sim. O homem também cada vez mais cobrado. Isso influencia no cortisol, que quando desbalança influencia nesses eixos também. O mundo está mais contaminado por toxinas ambientais. Hoje a gente tem aí mais agrotóxicos, mais tabaco, embora, graças a Deus, o tabagismo está caindo aí pela mobilização da mídia, né? E de todo mundo. Na minha época, quando moleque, fumar era bacaninha. Então, hoje é péssimo, né? A gente sabe que não é legal. O álcool, a gente sabe que também faz O álcool parte. também pode... É o que a gente chama de disruptores endocrinológicos. São substâncias que ocupam receptores onde os hormônios vão acoplar. A gente falou um pouco isso na pauta passada. Então, a indústria aí do plástico, os agrotóxicos, os alimentos, infelizmente, também é um fator que tem contribuído, né? E, às vezes, sem dúvida, a má alimentação, Carol, porque a gente ainda, se a gente voltar meio século atrás, a gente tinha uma alimentação mais simples, né? Onde a gente comia o alimento de verdade. Hoje, a industrialização, que ao mesmo tempo é importante, porque a gente precisa alimentar 7 bilhões de pessoas no mundo, então não tem como viver da sua hortinha, né, só de orgânico, mas sempre que possível a gente tem que manter o bom senso de escolher os alimentos corretos para o dia a dia, que sejam saudáveis, que tragam matéria-prima para o nosso corpo funcionar, inclusive produzir hormônios. E isso não é tão difícil, não. É mais bom senso do que sacrifício. É que a gente está caminhando para uma fase de muita comida pronta, muita comida industrializada, a gordura hidrogenada, o açúcar em excesso, os agrotóxicos em excesso. Inclusive, e isso não é legal. Roberto, até ia comentar, acho que tem relação, né? As pessoas não respeitam mais a sazonalidade também dos alimentos. Também, é verdade. Isso também é importante respeitar. Porque... Se a X época é a época do morango, não é porque nessa época que é para comer morango. Tem isso também, porque né? senão, em outras épocas, se acelera o crescimento do vegetal ou da fruta por agrotóxicos também, ou por fertilizantes, né? Para que seja mais rápido. Então, acho que sempre que puder, nós vivemos um país privilegiado, que é o país da agricultura, né, Carol? Tanto de fruta, vegetais, legumes. É verdade. A gente não pode reclamar, não. Quem viaja lá fora sabe que é difícil, às vezes, encontrar uma fruta num preço acessível, né? A gente sente falta. Né? É verdade. Fala, nossa, mas que vontade da tal fruta, de sentir. Não tem, é uma coisa impressionante. Aqui a gente. E olha, gente, o que a gente diz, essa parte ainda é a parte mais barata do supermercado. É verdade. Então a gente tem que aproveitar. Comida se compra na feira. Exatamente, é a parte mais barata. Aproveitem. Vamos lá, Vamos lá. O que eu pensei, Carol? Primeiro vamos falar do homem, tá? Certo. Situações onde a alimentação pode ser um grande contribuinte nessa questão dos riscos. E falar um pouco também, Carol, porque queira ou não, dentro desse eixo hormonal da testosterona, lá do testículo, do ovário da mulher, produzindo estrogênio, progesterona, são nesses eixos também que se ocorre alguns tipos de câncer, né? O câncer ginecológico, o câncer de mama, o câncer de próstata no homem. Então, eu vou também dar algumas dicas aqui de alimentação mais diminuidora do risco. Legal, isso é para essas patologias. Então, pensando no homem primeiro, Carol, um dado interessante antes de mostrar o alimento. Homens que fazem dietas muito restritivas, aquelas com baixo valor calórico, abaixo de 1.000 calorias, querem emagrecer a qualquer preço, isso é ruim. Tem estudos mostrando que dietas restritivas, hipocalóricas por muito tempo, causam diminuição da produção da testosterona no homem. Causando, inclusive, às vezes, quadros de atrofia do testículo por falta de matéria-prima para produzir hormônio. Lógico, são casos isolados, mas não recomendo para homens que queiram perder peso dietas muito restritivas. Procure um profissional, um médico, um nutricionista, para montar um cardápio que se emagreça de maneira saudável. Perfeito. Tá? Então, isso é um dado bacana. Outra coisa, eu falei na pauta passada, vale a pena dar algumas dicas hoje. Homens que estão com peso excessivo, em casa, se quiserem pegar a tua altura, dividir teu peso, dividir pela altura ao quadrado, a gente chama de MC. Se ficar acima de 30, já é obesidade. E pela circunferência da barriga também, Carol. Homens que estiverem em casa, peguem uma fita métrica, usem o umbigo como referência, passem uma fita métrica. Se a circunferência do seu abdômen estiver acima de 102 centímetros, você já corre riscos de complicações ligadas a esse peso. Outro dia a gente mediu aí a barriguinha do Evair. O Evair é nosso modelo, você sabe, personagem. E qual que é o boicote disso, Carol? Isso vale também para homens diabéticos, tá? Existe no tecido adiposo do corpo humano uma enzima que se produz no tecido adiposo chamada aromatase. Essa enzima, para quem está gordinho, é em maior proporção porque tem mais gordura no corpo. Ela transforma a testosterona do homem em estrogênio, que é um hormônio que, quando começa a aumentar no homem, traz alterações de aumento de mama e, às vezes, também aumento da próstata. Então,
essa tal aromatase, se a gente puder evitar que ela faça esse papel, é lógico que em casos extremos existem medicamentos, tá? Mas existem alguns estudos, eu trouxe aqui, mostrando que o azeite extra virgem, tá? E a romã, tá? O suco fermentado da romã ou a casca da romã também. Tem capacidade de bloquear um pouco a aromatase. Que interessante. Então, homens que estão em casa, tá? Que estão gordinhos e querem proteger a sua próstata, tá? E não ter um declínio da testosterona tão intenso, capricha aí uma colher de sopa ao dia do azeite extra virgem e uma romãzinha. Tem suco já, porque não é uma fruta muito de época. Isso eu consegui lá em Minas, viu, Carol? A Malu teve que invadir um quintal lá. Invadir não, pediu licença para a dona. Por favor, eu posso levar essa romã? Para poder, porque a gente eu procurei em São Paulo, não achei. Olha, e é uma delícia. E existe o suco no supermercado pronto da romã para essa finalidade. Então, isso aí é um eixo que eu acho bacana, dá dicas aí para quem está em casa. Então, homens que inclusive já notaram esse aumento, como você falou, exatamente, né, dessa parte da mama, por exemplo, podem já caprichar mais esses dois alimentos. Que vai ajudar. É uma dica interessante. Inclusive, alguns estudos já foram publicados para proteger a próstata do homem, de um modo geral, o licopeno encontrado no tomate e os molhos de tomate também, mesmo que seja industrializado, mas o molho caseiro ainda melhor. O licopeno do tomate é capaz de proteger a próstata do homem. Então, homens que ingerem mais tomate durante a vida, ou sucos né, de tomate, molhos de tomate, perdão, tem um risco relativo menor de câncer de próstata. Olha que massa. Ou seja, algo que a gente pode colocar na prática, influenciando lá na frente na saúde da próstata do homem. E lógico, sem contar que é uma delícia, né? Tranquilo, eu acho que tomate é difícil encontrar quem não goste, né? Em provar. Pode ser que alguns não, mas a maioria eu acho que ingere bem. Ainda mais molho, que é tranquilo, né? Então, agora, para as mulheres, tem algum efeito? Na questão de diminuição de risco de patologia, não tem. Tem estudos em homens mostrando diminuição do risco relativo de câncer de próstata. Porque ele protege um pouco a próstata do homem. Mas para as mulheres é um alimento, enfim, é um carboidrato saudável. O licopeno é antioxidante, Carol. Como antioxidante, ele traz benefícios para a pele, diminui a oxidação das nossas células. Então ajuda, é um potente antioxidante, é um alimento muito bem-vindo. Agora, independente do homem estar obeso ou não, existem homens, a partir de uma certa etapa, às vezes a partir dos 40 anos até os seus 50, 60 anos, onde existe um declínio da sua testosterona por esses fatores ambientais, às vezes pelo estresse ou por alguma alteração específica que tem que consultar o médico para detectar, mas não é uma andropausa. Andropausa a gente deixa para usar esse termo em homens numa certa idade, geralmente a partir dos 60 anos ou até 70 anos, onde a diminuição da produção da testosterona é muito intensa e fica muito baixo. E ele vai ter sintomas também, Carol. O homem na andropausa pode ter calores, pode ter sensação de suor, tem uma sensação de desânimo muito grande. Nesses casos, existe a necessidade, dependendo se não houver contraindicação, da reposição hormonal. Aí, para esse grupo, quando necessário, onde os sintomas estão muito evidentes, ele vai conversar com o teu médico e vai definir ou não se pode ou não fazer a reposição tradicional. Tá? Aqui eu trouxe como alternativa alguns alimentos que possuem substâncias que podem otimizar a produção da testosterona. Então, aqui eu trouxe o inhame. Que no Brasil a gente tem essa versão, mas existe o inhame mexicano que tem um componente chamado protodiocina. Essa substância, ela estimula o homem a ter uma produção maior da sua testosterona. É uma alternativa alimentar. Olha que interessante. Inclusive agora, muito na mídia falar da maca peruana, que é também um alimento consumido muito lá no Peru, na região dos Andes, né? Que também tem uma substância que otimiza a produção da testosterona. Entendi. Isso serviria, inclusive, para mulheres também, que também têm declínio da testosterona. A gente vai chegar lá. Mas para homens, eu acho em termos alimentares, tá? E eu trouxe isso aqui representando tratamentos, Carol, que é esse pratinho aqui com cápsulas, tá? Mas para mostrar que existem as alternativas, os tratamentos também, além da alimentação. Então, segura, que eu vou dar um recado e volto. Seguinte, na volta, vamos continuar falando, claro, desses alimentos. Doutor Roberto vai responder, porque eu achei legal, a gente conversou, inclusive, outro dia antes da pauta, falei, doutor Roberto, então vamos falar também das dúvidas, dos e-mails que chegam para você, porque às vezes as pessoas não mandam aqui, enfim, tem um certo receio ou vergonha de mandar aqui para o programa e mandam, claro, e-mails lá que o doutor Roberto recebe diretamente, ele e a Malu. Então, essas dúvidas a gente vai começar a colocar aqui no ar ao vivo também. Claro que você pode se identificar e a gente sabe que muitas dessas pautas ligadas à nossa saúde, à nutrição e tudo isso, gente, isso muda a
vida a partir do momento que a gente entende essa orientação e começa a colocar no dia a dia, né, doutor? É verdade. Volto então pra gente continuar, porque olha, tô sabendo... Ai, um monte de gente me escreveu. Aliás, tem que mandar um beijo pro meu Insta. Obrigada pelo carinho. Meninas, vocês me acompanham sempre. É muito bacana ter esse retorno. Agora, quantas me escreveram que no final de semana estavam comendo muito e que queriam dicas? Carol, preciso emagrecer. Qual dica que você me dá? Primeiro, atividade física, porque vocês sabem que eu sou fã de atividade física. Segundo, se você não está conseguindo moderar o seu apetite sozinha, tem que ser com o Demodere, né, Tânia? Seja bem-vinda. Boa tarde. Tem que ser. E olha, lógico que esses dias a gente acaba abusando. Ah, toma uma coisinha a mais, então, come uma coisinha dia de mais. jogo, aí vai ter de aquele jogo. petisco engordativo. Gente, vai preparado com o seu Demodere, você vai comer muito menos. É impressionante. Vai, e olha só, o Demodere, ele não só tira o seu apetite, você não vai conseguir comer do jeito que você come. No frio a gente tem mais fome, então chega à noite, dá uma vontade de comer coisas que não pode. É verdade. E o Demodere vai tirar essa ansiedade, essa vontade de comer. Seu intestino funciona melhor. Tudo naturalmente. Aqui só tem componentes naturais. Isso que é o melhor. E lógico, aliado a uma boa alimentação, a tudo que a Carol fala aqui no programa, a sua saúde vai estar em dia e o seu peso também. Verdade. Quantas pessoas que falam que estão emagrecendo com o Demodere? Impressionante. Você também pode. Não desiste, não. Às vezes você tá aí, ai, já engordei, não vou conseguir. Não tem mais jeito. Claro que tem. E agora que tem que começar a emagrecer? Agora. Porque o verão, gente, vem em seguida, né? Aí vai estar bonitona no verão. E deixa eu te contar uma coisa. Conta. A dona Denise tá lá num resort, Mentira. passeando. Tirou várias fotos de biquíni, vai trazer Mentira. foto nova. Tá magrinha, não saiu, tá, do peso. É isso que é fundamental falar. Por Ela quê? emagreceu 22 quilos, gente. 22 quilos, só que está mantendo. Porque às vezes a pessoa perde, passa 6 meses, 8 meses, ela volta a engordar. Com Demodere, não. Você precisa conhecer. E a promoção da Copa tá Adoro. fantástica. Gente, aproveita porque o preço tá melhor. Agora é o período, já entramos no inverno. Olha, numa boa, vai pra esse inverno com a consciência tranquila, comendo menos com o Demodere. E lógico, você aproveitando agora, depois não fala que a gente não avisou. Depois o preço vai subir, a promoção vai mudar. Você ligando agora, você vai levar 8 caixas, você ganha 2 do shake. O shake também vai te ajudar muito a emagrecer. Verdade. E rapidamente, o que é melhor. Melhor ainda, você levou 6, você vai ganhar uma. Se você pagar no cartão de crédito, em 10 vezes, 10 parcelinhas bem pequenininhas, só que são só 10 minutos de promoção. Então corre pro telefone. Aproveita, porque olha, está dando o que falar, essa promoção. Gente, essa promoção Copa. tá fantástica. E hoje com o Jogo do Brasil, tem mais promoção ainda, tá? Porque eu já pedi pra Tânia. Agora, você tem que ligar, aproveita pelo seguinte, gente, quando vocês falam assim, preciso emagrecer. Quem acompanha lá vê que eu faço atividade física. Exercício é tudo de bom, não só pra quem quer emagrecer, pra todo mundo, mas pra quem quer emagrecer, mais Melhor. ainda. Entre com o Demodere, você já vai comer menos. Faz uma atividade física que te dê prazer, que é gostoso. Você vai ver o quanto você vai emagrecer em menos tempo do que você imagina. Tem que ligar, aproveita a promoção. 0 operadora 11 3040 8400. 3040 8400. Liga, aproveita a promoção da Copa, não dá pra perder. Tem que ligar. Obrigada. Beijo. Obrigada. Boa torcida pra você. Obrigada pra Tânia. você também. É isso aí, todo mundo verde, amarelo, azul, cores da bandeira, cores lindas, por sinal. Não tem bandeira mais bonita que a nossa, né, Eu doutor acho Roberto? linda, sou suspeito. Nossa, não, bandeira do Brasil é uma coisa. Vamos lá, então, Vamos lá. voltando. Vamos concluir os homens então, Carol. Isso. Primeiro, se tem um declínio hormonal muito intenso ou não, com sintomas que estão incomodando, precisa da avaliação médica, tá? Certo. Porque isso é uma decisão de tratar ou não pela medida sanguínea, existe toda uma avaliação médica, técnica para decidir, olha, você precisa de um tratamento porque você está com uma produção muito baixa de um hormônio e precisa ou repor. Tá. Ou, óbvio, quando não é o caso de estar tão baixo, onde a alimentação seja mais uma prevenção, seja mais um protetor. E homens que estiverem com sintomas de fadiga, cansaço, diminuição de libido, diminuição do desempenho físico, sensação de, no final do dia, uma sensação de perda de vigor, está começando a aumentar a barriga, está ficando barrigudinho, está ficando com peso excessivo, dá para ter uma alimentação mais direcionada e tratamento específico. Inclusive, não só com hormônios, no caso de um homem em andropausa, né? Mas homens que não estão na andropausa, que os hormônios estão sendo produzidos, só que em níveis abaixo de uma média e já com sintomas, existe a fitoterapia, o tríbulos terrestres, que é uma plantinha que também otimiza a produção da testosterona. Isso a gente consegue manipular. Isso sempre com orientação médica, tá? Sempre com prescrição médica. E existem os hormônios bioidênticos, que é uma geração
geração nova, de uma molécula mais parecida com os hormônios que nós produzimos. Então, ela tem um risco relativo menor de efeitos colaterais, mas é hormônio, não é algo para ser usado sem qualquer critério e é uma decisão médica. Perfeito. Usar ou não os bioidênticos, não é algo que tem que ser feito sem critério. Se vai usar ou não, se precisa ou não, é uma decisão médica. Existem os hormônios convencionais, sintéticos, que o médico também pode definir se é mais potente ou não, tá? Bom, agora vamos para a mulher, Carol. Nas mulheres, vamos pensar o seguinte... Um pouquinho mais complicado. Um pouquinho bem mais, né? Um pouquinho bem mais, né, doutor? Vamos lá. Então, falando de dieta, como eu comecei com os homens, 2 dados importantes também. Mulheres com dietas muito restritivas, abaixo de 1.000 calorias por muito tempo, pode comprometer a produção de alguns hormônios do ovário. Isso pode causar a dificuldade de menstruar, a menorreia, e isso é terrível, tá? Então, mulheres que querem emagrecer, façam com critérios, sob orientação de profissionais. Verdade. Um outro dado também importante, Carol, a dieta da proteína, que está em vigor ainda no Brasil, né? Virou esse modismo aí no último ano, e vira e mexe vai voltar, porque quem tira carboidrato emagrece rápido, então é um pouco tentador, mas os estudos estão mostrando, e isso já se sabe, que a mulher que ingere pouco carboidrato e muita proteína, ela pode aumentar a produção exageradamente da testosterona pelo aporte hiperproteico. E tem alguns estudos correlacionando uma facilidade maior em desenvolver ovário policístico. Olha só, em mulheres, ou piorar o quadro, ou desenvolver por excesso de proteína no seu cardápio. Porque então, o fato de compensar, tirar uma coisa e compensar com outra... Não compensa. Então, uma dica, né, porque como está muita gente fazendo, até sem orientação, vai lá, compra o livro e faz, tome cuidado. No consultório, já peguei alguns casos de pacientes que estavam fazendo por conta própria e estavam queixando de acne, de crescimento de pelo, a menstruação não está vindo regularmente. E estava caminhando para problemas por excesso de proteína. Então, quer fazer reeducação alimentar, dieta para perder peso, procure médicos e nutricionistas. Não dá pra, eu também acho, gente. Acho que não que vale faz a coisa mais balanceada. Agora, vamos pegar a mulher que está lá entre seus 30, 40, 50 anos de idade, que tem, às vezes, situações onde existem os declínios também hormonais, por fatores desde ambientais, estresse, ou quando é doença, o médico diagnostica e trata. Mas esses desbalanços que trazem sintomas também na mulher, de fadiga, cansaço, diminuição de libido, perda de força física. Existe também declínio da testosterona na mulher. E também existe declínio de outros precursores hormonais, que eu não vou entrar aqui no caso. Mas, primeiro, se a mulher tiver com uma sensação de que está com esses sintomas e realmente está tendo uma produção mais baixa de testosterona, também a alimentação pode influenciar. Pode ajudar um pouquinho o próprio inhame, a maca peruana. Tem que consumir uma quantidade muito grande para ter esse efeito? Geralmente até 2 a 3 porções por dia, até 50, 100 gramas dia, né? É uma alternativa alimentar, né, Carol? Um purezinho de inhame, uma delícia, isso, né? É para fazer com que o próprio corpo melhore sua produção. Entendi. Você dá matéria-prima. Em casos onde não existe uma melhora, vem o tratamento. Aí cabe ao ginecologista, ao médico que está assessorando o seu paciente, saber se ele precisa de uma reposição. Entendi. Reposição na mulher só em menopausa, quando ela realmente cessou a produção de estrogênio. Aí a reposição hormonal é uma alternativa para mulheres em menopausa. Agora, o que a gente pode fazer para aquela mulher que não está na menopausa 100%, mas ela já está começando a declinar seus hormônios? Então, além da alimentação, pode ser usado também fitoterapia. Você pode entrar com tríbulos terrestres, com prescrição médica, que otimiza a produção da testosterona também, se ela tiver sempre dosada no sangue, para ver se está em níveis baixos, tá, Carol? Isso é uma alternativa legal. Em termos de... alguns estudos mostram que a mulher que ingere mais soja durante que a gente chama de fase ainda que está menstruando, ela tende a ter menos sintomas quando chegar à menopausa. Ela pode ter menos calores, menos fogachos. Então, sempre coloque a soja aí na alimentação da mulher. Só não deixar de ingerir alimentos que contenham iodo. Isso está no sal iodado. Já é difícil ter uma dieta pobre em iodo, porque uma dieta pobre em iodo com muita soja não é legal. A soja em excesso tem uma proteína chamada isoflavona que pode boicotar a tireoide, mas só se tiver com uma dieta pobre em iodo. O que dá para ser feito através até de análise, de exames, né? Mas de qualquer forma é difícil ter uma dieta pobre em iodo. Um pouco de soja
né? Já, pelo equilibrado menos, ali na semana, não tem problema. Umas 2 porções de soja ao dia, porque ele entra como grupo leguminosas, né? Pode ser colocado no lugar do feijão de vez em quando, né? É uma alternativa legal. Trouxe aqui o chá de hortelã, um estudo mostrando que mulheres com ovário policístico tendem a ter uma produção exagerada de testosterona, tá? Que traz o quadro de crescimento de pelo, de acne, queda de cabelo, de queda de cabelo. E o chá de hortelã teve um estudo mostrando que 2 xícaras ao dia não substituem o tratamento, tá, Carol? Além do tratamento tradicional. Existem tratamentos para síndrome do ovário policístico, tá? Mas o chá de hortelã potencializa a diminuição da produção da testosterona para mulheres com ovário policístico. Tá? Aí é outra situação, eu trouxe separado. Entendi. Tá? Que podem também ter casos de mulheres com ovário policístico, com produção também Às vezes, geralmente a testosterona está um pouco mais alta na mulher com ovário policístico. Olha, tá? Ela produz, o ovário policístico é um quadro clínico específico, onde alteram alguns hormônios, existe um quadro mais específico. Tá? Só que chamar atenção para mulheres que às vezes estão assistindo em casa e estão tratando, quer uma ajudinha extra para não produzir muita testosterona, para diminuir a acne, o chá de hortelã, 2 xicrinhas ao dia. Tá? E uma coisa bacana, Carol, mulheres que ingerem durante a sua vida mais brócolis, cogumelos comestíveis e a própria soja, tem um risco menor de câncer de mama. Tá? Porque o câncer de mama na mulher tem uma correlação direta com estrogênio, que é um hormônio produzido pelo ovário da mulher. Cogumelo também? Cogumelo comestível, Carol. Tem alguns estudos mostrando. No brócolis tem uma substância chamada indol 3-carbinol, que protege um pouco a célula da mama da mulher, diminui o risco. Eu não vou usar o termo previne, Carol, porque para nós médicos a gente não pode usar esse termo, porque senão a gente está prometendo que se comer não vai ter. Entendi. E os estudos não garantem isso. Os estudos dizem assim, se eu como com mais frequência, eu tenho uma proteção extra, mas não posso garantir que não vai ter. Eu diminuo o risco. Então você pode diminuir o risco de câncer de mama, mulheres que ingerem durante sua vida mais soja, mais brócolis e mais cogumelos comestíveis. Nesse caso, para preparar esse brócolis, doutor, tem que ser a vapor, ou assadinho, eu acho senão que perde as propriedades. Perde um pouquinho, né, se você cozinhar. Então, acho que a vapor é sempre melhor opção, né? Eu acho que vale a pena, né, ter ali um... E nem se deve comer o brócolis cru, tá? Porque o brócolis cru, algumas pessoas comem, ele tem fatores que também atrapalham a tireoide a funcionar. Então não é legal, sempre cozido, tá? Aquecido de alguma maneira, tá? E agora vamos pegar a mulher já na menopausa, Carol. Vamos fazer só uma perguntinha do Twitter? Vamos lá. Então segura, vamos fazer uma perguntinha do Twitter, quero ver quem que é. Yara, né? Yara, um beijo pra você, obrigada pelo carinho, viu? Carol, olá Carol, olá doutor. Tenho 14 anos e meu cabelo está caindo muito. Isso pode ser hormônio ou porque... Quase não como carne. E tem que ver a queda de cabelo. Tem um monte de coisa relacionada, a queda de cabelo pode ser por fator local, problemas do couro cabeludo, aí o dermatologista diagnostica. Existem alterações hormonais que dão queda de cabelo, alterações no hormônio tiroidiano, hipotiroidismo, também algumas alterações da glândula suprarrenal, alguns quadros específicos hormonais que justificam. O próprio ovário policístico, né, doutora? Também pode contribuir. E a falta de matéria-prima para produzir o cabelo. Então, uma dieta hipoproteica, uma dieta pobre em ferro, tem que ver se ela não está anêmica, se ela está tendo uma dieta totalmente desregrada. Então ela tem que procurar um profissional, fazer exames, né? Todos os porque existe alguma causa, né? Ninguém tem queda de cabelo do nada, alguma causa sem dúvida. E a gente sabe o quanto incomoda, principalmente nas mulheres. As mulheres é o apego assim pelo cabelo, uma coisa que assim, para os homens a queda de cabelo, enfim, a gente já fez essa matéria algumas vezes aqui no programa, e os homens agem de maneira diferente. Agora, quando as mulheres notam aí falhas e tudo mais, é um negócio que pega. Né? A gente sabe disso. Bom, eu vou fazer mais uma perguntinha daqui a pouquinho, mas vamos falar então do grupo das mulheres. Então, só para concluir aqui, a mulher que está na menopausa, é lógico, se ela entrou na menopausa, tem todos aqueles sintomas desconfortáveis e a falta dos hormônios também, Carol, quando a gente não produz níveis adequados, os hormônios são protetores de órgãos. A queda do estrogênio na mulher, quando ela entra em menopausa, é uma catástrofe, porque ela vai ter, o estrogênio atua no cérebro, atua nos ossos, atua em vários, até na pressão arterial, nos vasos sanguíneos. Então a mulher começa a ter um monte de sintomas desagradáveis. Quando, conversando com o ginecologista dela, ela vai optar se precisa ou não fazer uma reposição hormonal. Existem a tradicional, reposição hormonal com hormônios sintéticos. Existem as contraindicações a serem respeitadas, isso o próprio ginecologista vai definir. Agora, mulheres que não querem fazer reposição hormonal convencional,
por algum medo ou porque é por alguma contraindicação. Elas vão ficar à deriva ou será que tem alguma alternativa? Tem. Existem alimentos que podem diminuir um pouco o efeito da falta de estrogênio. Entra mais uma vez aqui a soja. Tá. Eu trouxe aqui ela separada, inclusive trouxe a proteína texturizada da soja também, porque é uma alternativa para os vegetarianos que gostam, né? Então, aqui tem a tal da isoflavona, como uma das proteínas da soja, que pode diminuir o impacto da falta de estrogênio na mulher, diminui um pouquinho as ondas de calor. Só que existe também a prescrição alternativa. A própria isoflavona prescrita em cápsulas, com orientação médica, existe manipulação ou linha pronta mesmo, desde que com orientação médica. A simífuga, que é também um fitoterápico, que também tem efeito que a gente chama de fitoestrógenos, né? São plantinhas que contêm substâncias que imitam o estrogênio que a mulher produz. Existe o Vitex, que é um outro fitoterápico. Existe o Donquai, que é a Angélica sinensis. Tem bastante coisa. Existem alternativas para que a mulher não fique à deriva, né? Para que ela tenha uma qualidade de vida, mesmo na menopausa, sem depender só da reposição. Agora, óbvio, a reposição hormonal convencional, também ela tem as suas indicações, óbvio, os bioidênticos também. Cabe ao médico definir qual é a melhor escolha, né? Mas também a alimentação, Carol, mais alguns tratamentos com fitoterápicos podem contribuir para um reequilíbrio hormonal e trazer mais qualidade de vida, que é o que eu acho que eu quis frisar aqui. E os tratamentos, óbvio, cabe ao médico definir. E também eu sou totalmente favorável a tratar quando você tem sintomas muito gritantes, onde o risco está muito grande de qualidade de vida. Principalmente em mulheres também muito jovens que estão tentando engravidar, que a gente sabe que isso também é um momento, né, que enfrentam aí, enfim, aquele lance, tô tentando engravidar, tá demorando, será que eu tenho algum problema? Aí meu marido tem problema. Aí começa a fazer um monte de exame, aí começa a ficar desesperado. E aí isso a gente sabe que também influencia psicologicamente. Então, eu acho que esse lance da alimentação e dessa manipulação com fitoterápico, que é natural, gente, olha o quanto isso pode ajudar sem que... enfim, se for necessário um tratamento mais severo... É só saber dividir, né, Carol? Então, aí mas começar com mais leve pode dar um resultado muito legal. A alimentação sempre vai ser o nosso suporte, né, Carol? Acho que a alimentação direcionada é sempre bem-vinda. A fitoterapia é uma alternativa complementar e os medicamentos, a reposição hormonal tradicional também, que é, em muitos casos, o caminho até mais efetivo. Tá? Dependendo do quadro aí em que se está instalado, né? Mas aqui a gente está falando mais de alimentação, de algumas coisas mais alternativas. E tudo muito fácil, gente, tudo muito tranquilo, com preço muito acessível, eu acho que vale a pena. Antes de te agradecer, doutor Roberto, quero contar para todo mundo que daqui na outra, sem ser a outra, quando você estiver aqui, a gente vai fazer uma pauta muito legal, imperdível, que na verdade eu sugeri, porque eu acho muito legal, as pessoas me perguntam muito a respeito de dieta, como a gente sabe que está perdendo gordura e não está perdendo massa muscular. Dr. Roberto vai trazer aqui um aparelho e nós vamos falar sobre composição corporal. É isso, né? É isso aí. Vamos mostrar uma pessoa com o mesmo peso, duas pessoas diferentes, claro. Com peso igual, mas com composições diferentes. Com composições diferentes. Ele vai explicar tudo, a máquina é muito bacana. É assim que eu consigo medir se a minha dieta está dando certo. Então, eu pedi para o Dr. Roberto, falei, vamos levar no programa para todo mundo conhecer essa máquina, ver o que é composição corporal, como a gente calcula, o que é bacana, ver o músculo, mede também a porcentagem de água do corpo, porcentagem de gordura. Principalmente quem está perdendo peso, né, Carol? Quer emagrecer, você está emagrecendo certo ou está se desnutrindo, né? Você está perdendo gordura ou perdendo massa muscular? Então, é aí que a gente tem que pegar. Prestem atenção, é a próxima pauta do Dr. Roberto, não dá para perder. Eu quero te agradecer mais uma vez. Eu vou agradecer. Obrigada sempre. Prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço. Sempre aulas maravilhosas. Eu sei que vocês anotam tudo, gostam de assistir de novo na internet. Isso também é muito bacana, que fica lá disponível no YouTube, no site do Você Bonita. E tem um outro site agora, que o Dr. Roberto está cuidando com o maior carinho, né? Que você coloca ali, escreve. Isso é importante, gente. Essas fontes de pesquisa, para você que gosta do assunto também, é ótimo. www.nutraesaude.com.br Nutrasaúde. É tudo junto? Ai, desculpa, então eu falei errado. Nutrasaúde. Esquece, vamos de novo. www.nutrasaúde.com.br. Perfeito. Nutrasaúde.com.br. Obrigada. Eu que agradeço, Carol. Até a próxima, doutor Roberto. Nossa pauta vai arrasar e todo mundo vai entender de uma vez por todas qual é o emagrecimento saudável. É verdade. Vai ser show. Beijo, obrigada, até a próxima. Ai.